Boa noite a todos. Começando a coletiva do técnico Marcelo Cabo. 2 perguntas por cada veículo. Começando as perguntas com o Paulo Cachirrado, da Rádio Clube. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os companheiros aqui. Marcelo, 2 jogos seguidos, 2 derrotas. O Remo sai da Copa Verde. Na segunda derrota, o Remo perde a invencibilidade no Parazão. Queria que você me respondesse por que, Marcelo, essa queda de rendimento o Remo está tendo na presente temporada, que começou muito bem e, de repente, a coisa não está dando certo. Boa noite, Cachado, boa noite a todos. Eu não acredito em queda de rendimento, queda de resultados. Se a gente for contextualizar o jogo de hoje, a gente pode analisar o resultado e a performance. Eu acho que até a expulsão, a gente estava fazendo um bom jogo, com boas ações, com boas oportunidades. Aí depois da expulsão, a gente vai no intervalo, repagina a equipe, e aí a gente toma um gol de bola parada, e aí o Paysandu faz 1-0. Se você analisar todo o segundo tempo, as melhores chances foi do Remo, mesmo com 1 a menos, na minha visão. Teve o gol, depois o Vinícius fez 2 defesas, um pouco de transição da equipe deles, e a gente mesmo com menos 1, criamos um mecanismo ali de 4-3-2, num bloco médio alto, chegamos até o momento do segundo tempo pressionar o Paysandu, criamos boas oportunidades, mas infelizmente não traduzimos em gols. Então, uma coisa é você analisar os resultados, que realmente não são bons, quando você vem de 2 derrotas, de 2 clássicos, não está bom. Dizer que está bom, não está bom. Mas se a gente analisar o que a equipe houve de performance hoje, o que a equipe houve de entrega, principalmente depois da expulsão no segundo tempo, a gente com 1 a menos, você com 1 a menos consegue igualar o jogo num clássico e criar boas oportunidades, é porque a performance não foi tão abaixo. Então a gente tem que separar a análise de resultado e a análise de performance. Análise de resultado ruim. Sempre perder um clássico é muito ruim. Mas a performance da equipe não foi tão ruim, porque a gente conseguiu, mesmo com menos 1, fazer um jogo equilibrado. Fomos corajosos, ousados, buscamos o gol a todo momento. Infelizmente não conseguimos empatar a partida. Eu queria que depois você falasse a opção pelo Raí, que realmente vem jogando com você, e você colocando ele de cara. Agora, para reanimar esse grupo, fazer o quê, Cabo? Mudar algumas peças, sistema tático, alguma coisa? Quarta-feira já tem um jogo que também é um jogo muito difícil, que é contra a equipe do Corinthians. Conversou no vestiário, nós temos uma Copa do Brasil na quarta-feira. Hoje a gente perdeu 100% de aproveitamento na competição, mas nós temos aí uma quarta de finais no próximo sábado. Então, a gente tem que ter convicção no que a gente vem trabalhando, a gente tem convicção na rota que a gente criou, planejamento, a gente não pode perder essa convicção. A gente sabe que a gente vem de 2 resultados adversos em 2 clássicos, mas a gente tem que ter convicção, tem que ter personalidade nessa hora de entender que o caminho que a gente está trilhando é um caminho que nos trouxe até aqui. Então a gente já conversou, quarta-feira nós temos o Corinthians e a partir de amanhã virar página e já pensar na Copa do Brasil. A pergunta do A opção pelo Raí foi que a gente tem nós vamos jogar 4 jogos em 9 dias. Então a gente precisa analisar também o comportamento individual de cada atleta, comportamento coletivo, fisiológico, para que a gente tenha uma equipe sustentável nas 4 partidas. O Raí entrou muito bem no último clássico, e aí eu optei para ele iniciar o jogo de hoje e guardar o Leonan para o segundo tempo, como a gente utilizou. A pergunta do Nix, do GE. Globo. Boa noite, Marcelo. O Clássico teve ali nos 3 jogos, 3 expulsões do Remo, né? Tu acha que isso pode afetar, ou o que tem sido conversado no vestiário, que pode melhorar essa questão até mental para não ter essas expulsões, ou acho que é mais pontual mesmo da partida? A gente sempre precisa melhorar, né? A gente sempre, quando a gente vem de resultado adverso, como a gente veio hoje, claro que as questões são levantadas, a gente também tem que analisar todo o contexto e entender o que a gente pode modificar, seja peças, seja esquema tático, seja a questão mental da equipe. Né? A gente não tinha vivido ainda na temporada 2 derrotas consecutivas, principalmente num clássico, a gente sabe que isso pesa, mas a gente tem que estar convicto no que a gente tem planejado e
e tem criado. A minha preocupação hoje é se a minha equipe não tivesse jogado bem. Né? Que nem falei anteriormente, a gente tem que entender o que é resultado, o que é performance. A gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual com -1 todo o segundo tempo. Então, os jogadores se doaram, houve entrega, a gente teve coragem de terminar o jogo com 3 atacantes, né? Até se expondo, deixando a nossa primeira linha mano a mano, para que a gente pudesse buscar um empate. Infelizmente, não. Mas agora é ter tranquilidade, virar a página de competição a partir de amanhã e pensar na Copa do Brasil, porque a gente atingiu essa terceira fase da Copa do Brasil com bastante mérito. O Remo consegue criar, como tu mesmo disseste, ali acho que na Copa Verde foi até melhor no jogo, criou mais chances, mas acabou não matando, né, a partida. Te preocupa essa questão de realmente não conseguir fazer gol? Hoje teve uma chance também ali de frente contra o Thiago Coelho, mas não conseguiram fazer. Te preocupa isso ou não? Tivemos algumas chances durante o jogo. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais o acabamento, o último terço ali, o penúltimo passe, a finalização. A gente perde mais um clássico com um gol de bola parada, um escanteio, um rebote, onde a gente se desorganizou, aquilo estava treinado, né, a gente treinou para todas as variações e circunstâncias que o Paysandu pudesse trazer ao jogo de bola parada, então houve um déficit de atenção ali na hora do escanteio e a gente não corrigiu ali o rebote. Acabamos tomando mais um gol de rebote, de escanteio. Então é trabalhar, corrigir e saber que a gente tem uma equipe coesa, uma equipe comprometida, né? As minhas convicções nos meus jogadores, ela não muda por causa do resultado adverso. A minha convicção no planejamento não muda. Claro, eu como treinador, eu tenho que analisar todo o contexto, que nem te falei anteriormente. A gente muda a peça, a gente pode mudar o esquema tático, mas o que a gente tem muita convicção no trabalho que nos trouxe até aqui. Obrigado. A pergunta do Mataus, do Grupo Liberal. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Como tu bem falaste, no segundo tempo o Remo veio ali com uma formação diferente, com 4-3-2, e depois tu colocaste o Fabinho para jogar junto com o Muriqui, né? Qual foi a sua ideia nesse momento? Era pressionar a saída de bola do Paysandu, jogar a bola na área? E por que o Muriqui ele continuou no jogo, sendo que ele estava... Dá pra gente ver que ele estava se desgastando bastante ali. A gente voltou para o segundo tempo, né, fazendo um 4-3-2. O jogo ainda estava 0-0, né, que a gente pudesse ter uma distribuição de uma marcação zona com a linha de 4 e o balanço dos 3 médios, né, do primeiro volante dos 2 médios. E assim, claro que você muda uma situação no intervalo, ele demora ali talvez 5, 10 minutos para ele encaixar. Infelizmente foi o momento que a gente tomou o gol. Né? Eu tenho certeza que se esse gol demorasse um pouco mais, a gente ia ter mais oportunidades, né? Porque provavelmente o Paysandu ia buscar o gol, ia se atirar, ia gerar mais espaço para a gente poder colocar em prática tudo aquilo que a gente pensou no intervalo. Mas mesmo depois do gol, a gente conseguiu se encaixar bem. Coloquei o Fabinho, primeiro eu coloquei o Muriqui com o Diego, para que a gente pudesse ter 2 jogadores de boa transição. Né? E depois eu botei o Fabinho, que eu já era 20 do segundo tempo, a gente precisava ter um homem com maior presença de área, né? E o Muriqui transitando ali, caindo pelo lado. E aí a equipe evoluiu, teve crescimento. Eu acho até que as alterações, todos que entraram bem, né? Eu acho que até as estreias também foram boas. O Galdesani estava bem no jogo. A opção de tirar o Galdesani foi porque ele já não atua há muito tempo e provavelmente eu teria que tirá-lo durante o segundo tempo. E o Lucas fez uma boa estreia, com muita personalidade, com -1, buscando o jogo. Então, assim, quando você tem uma derrota dessa num clássico, você também tira coisas boas dessa derrota. Então, assim, a gente tem coisas também positivas para tirar dessa derrota. Então, assim, canalizar essas coisas positivas, corrigir aquilo que precisa ser corrigido para a gente dar sequência ao trabalho. O Galdesani, hoje ele jogou na posição do Pablo, né? Mas tu enxergas ele como substituto para o Pablo, ou tu pensas ele como jogador para um contexto diferente, ou até mesmo disputar a posição com o Shoa? Não, ele não é primeiro volante, ele é médio. Ele é um médio, ele é um 8-10, né? Como o Pablo. Então ele pode me dar a opção de jogar como segundo volante, como médio, pelo lado direito, onde atua o Richard, onde o Pablo atua. A gente traz peças como o Galdesani, como o Lucas, para encorpar o elenco para a sequência da temporada. A gente ainda tem 3 competições pela frente. Hoje a gente perde 100% do nosso aproveitamento. A gente já termina... É bom lembrar que a gente termina a fase de grupo em primeiro colocado. Né? Então, assim, a gente perdeu um clássico, perdeu 100%, mas a gente vai para uma quarta de final como primeiro colocado da fase de grupo. Então, a gente não pode esquecer todo o trabalho que a gente nos trouxe até aqui. Obrigado.
Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite a todos.